Olá, pessoal, comentando aqui o livro do T.C. Smith sobre Jesus, Testemunho Flaviano. Então, nós estamos comentando aí as passagens, trecho a trecho do Testemunho Flaviano. Segundo o T.C. Smith, a gente pode ler todo o texto como original, exceto por ele é o Cristo, que seria a única parte que teria sido interpolada ali, e um certo Jesus. Essas duas passagens seriam interpoladas, é, com um contexto negativo. Segundo ele, tudo com ou ambíguo ou negativo, tá? Então vimos aí, no último vídeo a gente tratou da passagem que fala do, se é que podemos chamá-lo de homem, né? Que ali seria um sarcasmo de José. Soa como sarcasmo realmente, né? Ah, um certo Jesus, se é que podemos chamá-lo de homem. Não parece que está elogiando Jesus, né? Parece que está realmente, né, fazendo uma crítica a Jesus, né? Falando com certo sarcasmo. E considerando que ele usou sarcasmo em outros lugares, então tudo bem, mas você veja que já começa a ficar num limiar meio polêmico, né? Mas vamos prosseguir aqui na análise para o quarto item, que ele fala assim: pois ele era um praticante de feitos maravilhosos. Bom, aqui parece estranho, né? Porque parece reconhecer a autenticidade dos milagres de Jesus, tá? Segundo T.C. Smith, isso é uma impressão, porque na verdade as coisas são bem diferentes no mundo antigo. De fato, fontes judaicas críticas a Jesus admitem repetidamente que ele operou o que chamaríamos de milagres. Vemos isso de maneira mais impressionante no judeu de Celso, no que diz que Jesus executou paradoxon, usando a mesma palavra usada no testemunho flaviano, paradoxon, que vem de paradoxo, coisas incríveis, né? Justino Mártir diz ainda que os judeus acreditavam que Jesus fazia milagres por magia, e uma reivindicação semelhante é repetidamente apresentada contra Jesus pelas autoridades judaicas nos próprios evangelhos. O Talmud babilônico também critica Jesus porque ele praticava feitiçaria. E o Talmud de Jerusalém afirma que os seguidores de Jesus poderiam curar em seu nome, mas ainda adverte os judeus fiéis a não serem persuadidos por eles. As versões do Toledot Yeshu um dos primeiros relatos de Jesus, são altamente críticos, mas registram todo tipo de milagres que Jesus operou, incluindo até mesmo ressuscitar os mortos. Aqui há um parênteses aqui. Ele sai usando aqui o Talmud babilônico, Jerusalém, o Toledot Yeshu, como se referindo a Jesus, mas há polêmicas, tá? Há polêmicas sobre isso. O Teu traz o livro aqui do Kurt Thyssen, que Jesus é um número muito comum ali. Talvez aquele Jesus ali não seja Jesus de Nazaré, tá? Seja outro Jesus. Então, há controvérsia se estamos falando, no caso do Talmud, do mesmo Jesus. Ali no Justino Mártir, ok. Então, e no Contra Celso também. Ou seja, Jesus é acusado de fazer magia. Inclusive, o Celso vai dizer que Jesus aprendeu magia no Egito. Foi no Egito para aprender magia, tá? Prossegue o T.C. Smith. É importante ressaltar que a frase maior, paradoxon ergon poetes, também é coerente com o estilo josefino, de Flávio Josefo. Já que paradoxon ergon, em diferentes formas, é usado por Josefo em Antiguidades 9, 182 e 1263. Mas apenas no sentido. Agora, o poetes é usado em outros lugares de Josefo, 9 vezes, mas apenas no sentido de poeta. Não no sentido que o testemunho flaviano que é dado que é de realizador. Tá? E realmente tem um vídeo do Scania que ele fala só sobre isso daí, que ele vai citando essa referência nos textos de Josefo, e poetê sempre é poeta, nunca é realizador. Tá? Aí é que vem um argumento mais forte do Walson, que o T.C. Smith não falou, não especificou. Aí eu achei que, pô, um livro tão aprofundado como desse, ele não tratou dessa questão. Que o Walson diz que o Paradoxon ergon poetes, essa passagem toda, ela aparece em Eusébio, tá? Em nenhum outro texto grego. Bom, no entanto, como John P. Meyer aponta, José usa cognatos de maneira semelhante.
especialmente para descrever uma ação. De fato, pelos meus cálculos, José usa o lexema poesis como um genitivo 8 vezes no total, 7 das quais se agrupam em torno de antiguidades. Exatamente onde o testemunho flaviano aparece, com o genitivo feitos milagrosos. Em outras 3 ocasiões, Joséfo emprega o termo poesis não como uma ação, mas simplesmente como um poema. Por que então deveríamos nos surpreender se ele alternasse para significar fazedor? Como observa o grande estudioso Josefino Thackeray, o estilo do livro 18 mostra uma predileção por perífrases e palavras estranhas. Portanto, para Thackeray, fazia todo sentido encontrar esse termo como fazedor, escrito somente no testemunho flaviano, em vez da forma mais simples, que seria fazer lá. Dados esses paralelos com o estilo de Josefino e as possíveis implicações negativas de Paradoxon, parece mais plausível que José tenha sido responsável por essa frase do que o estilo resultado de uma interpolação cristã. Então aqui eu acho que ele não atacou a questão do argumento do Olson, tá? Que o Olson ele vai trazer esse paradoxon ergon poetes, tendo lá na obra do Eusébio, tá? Mas, de fato, é um argumento forte que ele está colocando aqui, que o paradoxon ele é com sentido negativo, porque aparece nos críticos Joséfo e no Justino Mártir, que os judeus acusam Jesus de praticar magia, e aí ele vai usar a palavra paradoxon. Então, é um sentido de feitiçaria. Então, quando aparece paradoxon ergon poetes, tá? É com sentido pejorativo, muito provavelmente. E aí você enfraquece o argumento do Olson, tá? Porque mesmo que esteja lá, Eusébio tenha citado lá em outro contexto, é com sentido claramente negativo. É isso. Muito obrigado, então.